Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só compartilhar o material aqui. Hoje a gente vai continuar falando sobre cabelos. Vamos falar de outros produtos para cabelos. Então, já falamos de shampoo, tudo mais, os diferentes tipos de shampoo, as características, tudo certinho. Agora vamos falar de outros produtos, então. Um tipo de produto para cabelos que a gente ainda tem aí no mercado, mas está cada vez mais caindo em desuso são as loções capilares. Elas são geralmente soluções hidroalcoólicas, né? Uma mistura de água e álcool, a base delas, obviamente. E essas misturas de água e álcool variam entre 40% e 60%. 40% e 60% de álcool dissolvidos em água, né? Elas não são somente água e álcool, obviamente, né? E muitas vezes elas contêm alguns princípios ativos, como substância anticaspa, substância astringente, para tirar excesso de oleosidade, alguns extratos, vitaminas, produtos refrescantes para favorecer a circulação, como mentol, etc. Então, elas têm lá suas funções, né? Dependendo muito das substâncias que são, então, adicionadas nessas loções. Modo de utilização, geralmente espalhar um pouco nas mãos e passar no cabelo e couro cabeludo. A gente tem alguns casos de loções que são só feitas para perfumar ou para refrescar o couro cabeludo. Aí não são substâncias com características de nenhum tipo de tratamento. São só realmente para refrescar ou para perfumar. Mas elas podem existir no mercado. E quando são para tratamento, são geralmente para tratar caspa, seborreia e queda de cabelo. Então, só para a gente comentar um pouquinho mais a fundo sobre esses produtos, vamos falar um pouquinho sobre caspa, seborreia e queda de cabelo. A caspa não é nada mais, nada menos do que descamação do couro cabeludo em forma excessiva e sem muito conhecimento do porquê que isso acontece. A gente sabe que acontece, é visível esse acontecimento, mas a gente realmente não sabe exatamente o que dispara essa produção excessiva de pele, né? Que não é nada mais nada menos do que células córneas mortas que estão descamando, e a gente não sabe. Existem várias diferentes vertentes que falam que pode ser, que estão, né, ligados a distúrbios na saúde, né? Alguns fatores nervosos, digestivos e metabólicos. Até mesmo se comenta a questão de lavagem com água muito quente, lavagem do couro cabeludo com água muito quente, tudo isso pode trazer essa descamação excessiva. Então, né, nesse caso, e nos casos que a gente não sabe exatamente qual que é a fonte, né, a gente acaba tratando só o fenômeno, tratando a caspa. A gente não consegue tratar a raiz do problema, que a gente realmente não sabe qual é a raiz do problema. Então, quando a gente prepara um produto anti-caspa, a gente vai utilizar pelo menos duas substâncias que têm que fazer dois efeitos obrigatórios. Primeiro é um antimicrobiano para prevenir a proliferação do Pitiosporum ovale. Pitiosporum ovale é um micro-organismo que está presente nos processos de descamação excessiva. Então, sempre ele está ali junto porque ele se alimenta dessa própria célula morta descamada. Então, ele acaba se reproduzindo mais e acaba criando um círculo vicioso, porque ele se alimenta daquele material, aí o organismo acaba produzindo mais. Ele se alimenta, o organismo produz mais caspa, e assim vai. Então, a gente tem que cortar esse ciclo eliminando esse micro-organismo. E um queratolítico ou esfoliante. É uma substância, então, que
faz com que ocorra uma eliminação dessa descamação. Na verdade, o que acontece? Esse esfoliante ele vai atuar no couro cabeludo, fazendo com que ocorra, aumente o processo de descamação inicialmente. Então, quando você utiliza um anticaspa, às vezes você percebe que inicialmente parece que a caspa aumentou, e é essa realmente a função desse queratolítico, ou esfoliante, né? Porque ele vai lá e dá um choque no couro cabeludo e acelera o processo de eliminação dessas células que estão muitas vezes presas, prontas para serem eliminadas, mas estão ainda presas ali no couro cabeludo. Então ele vai lá e libera tudo isso. Então é como se de repente a caspa aumentasse. Mas pelo fato desse queratolítico fazer isso, ele faz uma normalização da superfície do couro cabeludo. Ele retira aquele excesso, faz uma limpeza, aí o couro cabeludo fica mais limpo. E dessa forma, o antimicrobiano também consegue atuar de forma melhor. Então, muitas vezes vocês vão ver as pessoas comentando: eu comecei a usar um anticaspa, parece que aumentou mais a caspa. E essa realmente a função do queratolítico. Fazer a limpeza, então ele solta com mais facilidade toda aquela pele que está morta ali, que já está se desprendendo, e deixa o couro cabeludo mais limpo. Então, mais à frente, a descamação vai diminuir um pouco. O antimicrobiano que é utilizado geralmente é um composto quaternário de amônio. Então, a gente tem lá os sais de mesalcônio, cloreto de mesalcônio, cetilpiridine e outros produtos que são produzidos, criados pela indústria de cosméticos ou indústria farmacêutica, né? Que são muitas vezes uma mistura de substâncias que são, então essa mistura é patenteada e as empresas dão um nome para essa mistura e eles acabam por esconder qual que é a composição dessa mistura, porque o produto patenteado você pode esconder, você não precisa abrir quais são os componentes dessas misturas, mas tem alguns anticaspas aí no mercado que se vocês olharem na composição, vocês vão ver que tem lá na composição alguma coisa como sempre com um Rzinho de marca registrada, porque aquele produto é algo que foi criado por essa indústria e ela detém essa patente e ela não abre para os outros. E o queratolítico, ou esfoliante, né, que é para eliminar lá o excesso de pele morta, geralmente a gente utiliza, hoje não mais o enxofre, mas já foi muito utilizado. Quem chegou aí? Bom dia, Aline, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom, continuando. O enxofre já não é mais utilizado com tanta frequência, principalmente por causa do cheiro que ele deixa no cabelo do couro cabeludo. Resorcinol, ácido salicílico e sulfeto de selênio. São alguns exemplos. A gente tem outros mais que fazem esse efeito queratolítico. Falando da seborreia, que é o segundo caso que eu comentei que ia fazer um comentário, seborreia é produção excessiva de substância oleosa lá pelas glândulas sebáceas dentro do folículo piloso e que também não se sabe o porquê, né? O que faz com que ocorra esse aumento dessa produção de oleosidade. Então, quando isso acontece, o indivíduo tem mais problemas. Ah, beleza, então, ali. Eu estou continuando aqui já, tá? Então, no caso da seborreia, os grandes problemas que a gente tem estão ligados à questão
vamos dizer assim, estéticas mesmo, sabe? É, o cabelo acaba adquirindo algumas propriedades que acabam deixando o indivíduo até um pouco constrangido. Então, muitas vezes, as pessoas que têm seborreia, elas acabam ficando constrangidas dessa produção excessiva. Por quê? Porque você pode lavar o seu cabelo nesse momento, utilizar um produto para cabelo oleoso, tudo mais. Acabou de fazer a lavagem do cabelo, o que que acontece? O cabelo volta ao seu aspecto normal, mas não demora muito tempo. A produção de oleosidade é tão excessiva que não demora muito tempo, o cabelo já está com um aspecto oleoso de novo. Então, não adianta você. É, não é que não adiante, você acaba, né, tirando um pouco dessa oleosidade, mas ela é reposta rapidamente. Então, a lavagem do cabelo não é suficiente para diminuir esse processo de produção excessiva. Aí o que acontece? Como vocês estão vendo na foto, os fios de cabelo acabam se grudando nos outros, formando umas mechas oleosas, né? Essas mechas oleosas, pelo fato de estarem ali úmidas e tudo mais, elas acabam captando mais pó do ambiente, esse pó se deposita em cima dessas mechas, o cabelo fica pesado, e qualquer operação que for feita no cabelo para, sei lá, para melhorar o aspecto, quero fazer um processo de formação de cachos no meu cabelo. Não adianta porque não pega, exatamente por o cabelo ficar com esse aspecto muito oleoso, não permite que o processo de curvamento dos fios aconteça, a aparência pesada dele, o excesso de oleosidade não permitem, então, que eu faça nenhum tipo de ação, porque não vai parar esse tipo de ação. Algumas coisas a gente pode fazer para diminuir. Então, a gente tem alguns compostos aí no mercado que são à base de flúor, são compostos perfluorados, que quando você passa no cabelo, eles têm uma capacidade de repelir o óleo. Então, você passa no fio de cabelo e o óleo não consegue se depositar ali na superfície. Porém, esse óleo vai acabar ficando no couro cabeludo de qualquer forma, ou seja, ele não consegue ser transferido para o fio de cabelo, mas ele vai estar ali no, no couro cabeludo. Não é que esses compostos venham a diminuir a produção. Não, a produção continua igual. Outra coisa que pode ser feito também para diminuir um pouco esse aspecto oleoso do fio de cabelo é utilizar substâncias absorventes de oleosidade. Então, lá atrás a gente viu aqueles shampoos a seco que são feitos de pós como amido, de derivados de silício, que são absorventes. Então, você passa aquele pó e depois penteia o cabelo, e junto com esse pó vai uma boa parte da oleosidade. Mas também é um processo temporário. Logo, começa a aumentar a oleosidade de novo. E existem também outras substâncias que são patenteadas que prometem fazer essa eliminação, porém a gente não tem muita certeza do que são e se realmente elas funcionam porque são substâncias patenteadas. Então, na verdade, o que a gente tem no mercado são produtos que vão tentar, de uma forma cosmética, diminuir a presença dessa oleosidade no fio de cabelo, mas a gente não tem nada que venha tratar realmente a, a seborreia e fazer com que isso elimine, né, essa fonte de produção excessiva. Existem outros tratamentos médicos e estéticos e tudo mais que prometem fazer com que ocorra a diminuição da produção, mas na área de cosmético a gente só tem produtos para eliminar essa oleosidade excessiva de forma temporária. E a perda de cabelo também é uma terceiro problema que a gente tem,
que também a gente não sabe quais são as causas que fazem com que os cabelos sejam perdidos. Então, mais uma vez, se a gente não sabe o que causa, né, o problema, a gente não consegue atacar esse problema de frente, a gente simplesmente consegue remediar de alguma forma. Então, claro, hoje a gente tem várias coisas que podem ser feitas, até transplante, tratamentos estéticos também, com vários equipamentos, radiações e não sei o quê. Porém, não se sabe, como não se sabe exatamente qual que é a fonte desse problema, por que ocorre a perda de cabelos, a gente não consegue, então, combater isso de uma forma mais eficiente. Então, muitas vezes são métodos paliativos. A gente tem, obviamente, no mercado produtos que fazem crescimento do cabelo, então, produtos à base de minoxidil fazem esse efeito de crescimento capilar, porém, existe um problema em cima do minoxidil. Você parou de utilizar, todos aqueles fios de cabelo que cresceram vão cair. Então, você fica dependente desse tipo de produto. E tem muita coisa no mercado aí que não tem comprovação nenhuma que possa ter algum benefício para o crescimento do fio de cabelo. Uma coisa que é importante entender é que se o folículo piloso contém lá na sua base ainda a, a raiz do cabelo e ela está ativa, a gente consegue ativar. Então, pelo uso do minoxidil, pelo uso de tratamentos estéticos, pelo uso de tratamentos dermatológicos, consegue se ativar e fazer o crescimento desse fio. Porém, se a raiz do cabelo ela já está morta, não se consegue reativar essa raiz para que ela volte a produzir cabelo. Bom, isso então falando das loções e dos tratamentos que estão ligados às loções. Agora falando um pouquinho de fixadores de cabelo, a gente tem vários diferentes tipos de fixadores de cabelo hoje no mercado, mas eles têm funções iguais, que é a melhoria do controle e manejo dos cabelos, manter a forma do cabelo apesar das condições ambientais e melhorar um pouco o brilho. Nem sempre o melhorar um pouco o brilho é uma característica de fixadores. Antigamente, sim, hoje, não necessariamente. Mas melhoria do controle e manejo dos cabelos, sim. Às vezes você quer fazer um penteado que você precisa segurar o cabelo em uma determinada posição, um determinado jeito, então os fixadores vão te ajudar a fazer com que esse jeito que você quer dar no teu cabelo seja, né, e você consiga segurar esse jeito. Então, basicamente, os fixadores são feitos para isso. E manter a forma do cabelo, apesar das condições ambientais. Já vou explicar por quê. Porque os primeiros fixadores que a gente tem, né, tivemos no mercado, eles absorviam muita umidade. Então, se de repente você passasse um daqueles fixadores e fosse para um ambiente úmido, um ambiente onde a umidade esteja muito alta, esses fixadores eles tinham uma tendência a absorver a umidade do ambiente, então acabavam por absorver muita umidade do ambiente e perder aquela rigidez que é comum, né, e que é característico da maioria dos fixadores, e perder, então, o formato do que tinha sido feito no cabelo. Mas vamos lá. As primeiras loções fixadoras que a gente tem no mercado são exatamente as loções como o antigo laque. Então, eram substâncias líquidas, né, preparações líquidas, contendo na sua composição gomas, né, polímeros naturais, como gomas naturais que a gente retira de algumas plantas. Então, a goma dragante, goma caraia, goma arábica são 3 exemplos.
todas naturais, dissolvidas em geralmente uma solução hidroalcoólica. Podia ser a aquosa, mas geralmente hidroalcoólica. Por quê? Porque você passa no cabelo o laquê, né? Ele reveste o fio de cabelo e você quer que seque rapidamente para que o fio de cabelo fique com uma película fina dessa goma na superfície do fio de cabelo. Então, uma loção hidroalcoólica pelo fato de ter álcool, ela acaba evaporando mais rápido e secando mais rapidamente no fio de cabelo. Grande problema que a gente tem, então, é exatamente nesse caso, né, que elas ficavam pegajosas quando em contato com a umidade, porque elas absorviam a umidade do ambiente, e, ao mesmo tempo, formava uma película no fio de cabelo, porém, se você começasse a passar a mão ou passar uma escova, qualquer coisa no fio de cabelo essa película começava a se quebrar e se transformar num pozinho branco. Então, ficando com um aspecto feio no fio de cabelo. Mas essas eram as primeiras loções. Com o passar do tempo, se substituiu essas gomas naturais por produtos sintéticos, polímeros sintéticos. Aí apareceu a polivinilpirrolidona, que foi o primeiro polímero sintético que foi utilizado. Então, ele já era melhor, já não tinha esse problema de ser higroscópico com uma intensidade muito grande, continuava sendo higroscópico, sim, absorvia água, mas não tanto quanto aquelas gomas naturais. E com esse polímero sintético conseguiu-se fazer dois tipos de produtos, que anteriormente só se conseguia fazer a loção com as gomas naturais, não se conseguia fazer outra forma farmacêutica, forma cosmética. Nesse momento, com o polímero sintético, continua-se fazendo essas loções, né, transparentes e tudo mais. Então, o laquê, por exemplo, continua existindo, só com uma nova formulação, com um novo polímero, e consegue-se fazer os géis também. Então, ficando muito mais fácil de passar no cabelo, que você espalha na tua mão, passa no cabelo e tá tranquilo. O laquê, né, difícil para fazer a aplicação, uma pessoa sozinha tinha certa dificuldade de passar em todo o cabelo de uma forma homogênea. Esses polímeros sintéticos, então, eles já fazem uma película mais, digamos assim, melhor do que as películas feitas anteriormente, porque se consegue fazer com esses polímeros uma película em cada fio de cabelo particular. Lá no laquê, não, às vezes grudava os fios de cabelo e formava algumas mechas de cabelos grudados. Aqui não, aqui com a polivinilpirrolidona e depois com os seus sucessores, a gente tem, então, uma formação de película em cada fio individual. Muito mais fácil de manejar, muito mais fácil de trabalhar. Características que as loções fixadoras, nesse caso, têm que ter. A película deve ser resistente ao penteado ou escovação, sem quebrar ou formar escamas. E, ao mesmo tempo, deve ter uma boa adesão para conservar o penteado. Ou seja, mesmo que eu escove meu cabelo, não deve esfarelar como acontecia com as primeiras loções fixadoras. Então, eu preciso que tenha uma aderência boa no fio de cabelo e não se solte com uma simples escovação. Ele deve se soltar com uma lavagem. Com uma lavagem, sim, ele deve se soltar com facilidade. E deve ser compatível com a umidade do cabelo ao ser aplicado e resistente à umidade depois de seco. Então, posso passar no cabelo seco? Posso. Posso passar com o cabelo úmido? Posso. O cabelo seco contém uma certa umidade. Se eu passar essa loção fixadora nele seco, do jeito que está, ele tem uma certa umidade, então
o produto tem que ser compatível com essa umidade. E não vai, depois que ele secar bem no fio de cabelo, ele não pode reagir com a umidade do ambiente. Então, depois da polivinilpirrolidona, surgiram outros polímeros mais modernos com essa característica higroscópica cada vez menor. Então, os produtos que a gente tem hoje, que são derivados da polivinilpirrolidona, muitas vezes, eles acabam trazendo uma diminuição dessa característica de absorção de água do ambiente. E nos produtos mais modernos, hoje a gente tem, então, esses produtos que fazem esse efeito de revestimento no fio de cabelo, né, sem absorção da água do ambiente. E hoje a gente tem, então, esses produtos, assim, com características melhores. Então, eles trazem mais resultados. Fio de cabelo fica revestido, porém continua maleável, ele não fica duro como os fixadores, os polímeros fixadores mais antigos. Então, a gente tem essas características de maleabilidade, né, de fácil espalhamento, e, ao mesmo tempo, o fio de cabelo fica com um aspecto mais natural. Se eu quiser ter uma dureza maior, assim, no fio de cabelo, eu vou adicionar alguma substância plastificante que vai dar mais plasticidade, né, para o fio de cabelo. Então, ele acaba ficando mais rígidos, menos, digamos assim, um pouco menos maleável. Tem gente que quer realmente que passe um gel, por exemplo, uma loção, e o cabelo realmente fique parado no lugar, fique duro, que não saia de jeito nenhum, né? Então, nesse caso, a gente pode utilizar um plastificante. Então, seria mais ou menos aqueles ah, sprays, aquelas loções, sprays mais fortes, uma fixação forte e tudo mais. Então, por isso que a gente tem aí no mercado diferentes tipos de produtos, né, de acordo com a fixação que a gente quer, de acordo com a fixação que o produto promete. Essas loções, geralmente, hoje, elas já não são utilizadas mais naquelas bisnaguinhas, como antigamente, que você tinha que apertar. Hoje são utilizadas na forma de aerossol. A gente pode transformar essas loções em géis, adicionando, então, nessa mesma loção, sem mudar a formulação, eu posso adicionar um polímero que traga essa viscosidade. Então, eu posso colocar um carbopol, posso colocar um outro polímero, carboximetilcelulose e tal, que vai deixar esse produto mais viscoso e vai ser mais fácil de fazer a aplicação. Então, a mesma loção que eu coloco ali dentro de um, de um aerossol, se eu quiser pegar essa loção e transformar ela num gel para que eu consiga espalhar mais facilmente com as mãos, eu vou simplesmente adicionar um polímero carboxivinílico, carbopol, por exemplo. Daí a gente tem outros tipos de fixadores. Na verdade, o que a gente muda é a forma cosmética, a base cosmética, né? Então, peguei a loção, transformei ela em gel. Já tenho duas formas cosméticas diferentes. Mas eu posso pegar só o polímero e adicionar num creme, por exemplo. Faço um creme semelhante a um creme de cabelo, um creme condicionador, e adiciono esse fixador ali dentro. Aí o que acontece? Transforma esse creme num creme fixador. Posso transformar isso numa pomada. Faço um creme mais denso, adiciono esse fixador ali dentro e eu acabo tendo o que a gente chama de pomada. Posso ter um outro tipo de pomada que a gente tem hoje no mercado, que são essas pomadas fixadoras mais fortes, que ela tem um aspecto de um gel super
concentrado, assim, que é a base de polietileno glicol e tudo mais. Faço essa base desse gel de polietileno glicol, coloco o agente fixador ali dentro e está pronto a minha pomada fixadora. Então, basicamente, eu posso utilizar várias formas cosméticas, né, várias bases cosméticas diferentes e adicionar os fixadores ali, e eu acabo tendo, então, essas formas cosméticas fixadoras. Tem outros tipos que não são adicionados de substâncias fixadoras, como as antigas brilhantinas, que na verdade eram, eram e são produzidas porque elas existem até hoje, pequena escala, mas elas existem. Então, elas são uma base oleosa, né, de vaselina, cera de abelha, parafina, carnaúba, cera de carnaúba e tudo mais. Então, é uma mistura de substâncias oleosas semissólidas e que dão um aspecto que a gente conhece da brilhantina. Então, na verdade, a fixação aqui é feita pela própria característica do produto, pela própria característica oleosa do produto, e não da adição de alguma substância fixadora. Então, nesses casos, não vai derivados de polivinilpirrolidona, nada disso. É só essa mistura de substâncias que vai dar o efeito fixador mesmo. E a gente tem os óleos para cabelo também, hoje está bem mais difícil de se encontrar aí no mercado, que é uma mistura de óleos vegetais, é, minerais também, mas o ideal é que seja só de óleo vegetal, e que muitas vezes são perfumados e os homens passavam, hoje nem sei se tem gente que utiliza, mas que passavam para também dar um efeito de fixação no cabelo. O fato de você passar óleo no teu cabelo faz com que ele fique parado no lugar onde você mexeu e fez, planejou que ele ficasse parado, né? Então você acomodou os fios de cabelo ali e, ao mesmo tempo, transferia ou transfere, né? Não sei se tem gente que usa ainda hoje, mas transfere para o cabelo um perfume para ficar com um cheiro mais agradável. Então, esses são os fixadores mais comuns. Outro tipo de produto que a gente precisa conversar um pouquinho, então ligado com os pelos e cabelos, são os produtos depilatórios. Então, depilação tem uma definição que é toda medida de resultado transitório na retirada de pelos do corpo. Então, quando a gente fala de depilação, sempre a gente está falando de retirada de pelos, de forma transitória. Não tem aqui nenhum. Quando a gente fala de depilatório, a gente não está falando de nada que faça uma retirada definitiva dos pelos. São sempre produtos e métodos que os pelos são retirados, mas eles voltam. Porque não é nenhum dos métodos que a gente vai falar aqui faz a retirada definitiva do fio, que na verdade, para que não ocorresse o crescimento novamente, deveria ser retirada a raiz junto com o fio. E não é o caso, a gente tira muitas vezes o fio na superfície da pele, né? Mas na parte do folículo piloso, na parte de dentro da pele, o fio fica ali. Muitas vezes retira-se o fio até numa parte mais para dentro do folículo piloso, mas não se retira a raiz. Para retirar a raiz, tem que ter alguns métodos específicos. Os métodos que a gente fala aqui, eles são divididos em métodos mecânicos e químicos. Os mecânicos são aqueles que a gente retira sem nenhum tipo de produto químico. Então, é retirado com pinça, o corte mesmo, a raspagem, tudo isso a gente chama de método mecânico. E os métodos químicos são os depilatórios e as ceras.
Vamos para frente. Falando nos depilatórios, são aqueles produtos que têm uma ação de degradar a queratina e, então, amolecendo o fio de cabelo, e depois você retira com uma raspagem, com um pano umedecido, muitas vezes, você acaba retirando aquele pelo que virou uma massa amorfa. Você, então, utiliza substâncias que fazem essa ação queratolítica. O mais comum é o ácido glicólico, mas a gente encontra aí sais de estrôncio e de cálcio. Então, eles fazem um processo de tirar aquela característica dura do fio de cabelo, rompendo as pontes de sulfeto da queratina. Eu vou só tirar aqui para aumentar um pouquinho este desenho. Então, aqui a gente tem um exemplo de um fio de cabelo. Então, esse fio de cabelo, ele tem a rigidez dele e a curvatura dele, porque ele tem pontos na estrutura onde existem oxigênios que se ligam com hidrogênios de outras estruturas. Então, a gente tem as chamadas pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio aqui são ligações que acabam dando um pouquinho da curvatura do fio de cabelo e, ao mesmo tempo, dão uma rigidez para o fio de cabelo. Só que essas pontes de hidrogênio aqui, elas são fraquinhas e são fáceis de romper. E a gente tem também as chamadas de pontes de disulfeto, que são ligações de dois enxofres em diferentes posições do fio de cabelo. Então, pelo fato de esses enxofres se ligarem com diferentes pontos do fio de cabelo, eles acabam fazendo com que esse fio de cabelo se aproxime em certos locais, formando, então, curvaturas e deixando, então, essa estrutura mais rígida. E quando a gente utiliza alguma daquelas substâncias depilatórias, a gente quebra essa ligação entre esses dois enxofres, que é uma ligação bastante forte, né? Mas essas substâncias acabam por quebrar essas ligações. Quebrando essas ligações, ocorre a perda dessa estrutura rígida, né? E o fio de cabelo vira uma massa mole, uma massa que perde totalmente a sua rigidez. Aí o que acontece? Essa massa amolece e ela é facilmente, então, retirada da superfície da pele. Então, você passa até um pano úmido mesmo, ou mesmo um material para fazer uma raspagem na superfície da pele, e essa massa que está toda amolecida acaba saindo com facilidade. Pode ocorrer alergia, pode ocorrer irritação, por isso que esse tipo de produto vem com instruções de uso, vem com várias informações nas suas embalagens, e são registrados como produtos grau 2. E as ceras, a gente tem aí dois tipos de cera, pelo menos no mercado. As ceras que a gente chama de cera frio e as ceras que a gente precisa fazer aquecimento. As ceras a frio são aquelas que a gente aplica diretamente no local onde a gente quer fazer a retirada dos pelos. Aplica geralmente com uma, uma película, né? Como se fosse um grande band-aid, um grande esparadrapo. E daí você puxa. Os pelos se grudam numa substância que está colocada ali dentro, que é uma cera, e você puxa com facilidade. E as ceras a quente são aquelas que você precisa fazer um aquecimento para que você passe sobre a superfície da pele e depois você arranque aquele material que solidifica. O fato de você fazer o aquecimento, né,
para derreter essa cera, faz com que os poros abram mais e, então, quando você for fazer a retirada, puxando o material, você vai conseguir uma eliminação, né, dos pelos mais a fundo. Então, você consegue fazer com que os pelos se rompam mais abaixo dos folículos pilosos. E dessa forma, você tem um efeito melhor do que a cera a frio, por exemplo. E por hoje é isso. Alguém tem uma pergunta, Aline? Não, professor. Então tá bom, como tá só você aqui, né? Eu pergunto só para você. Sim. Ô, professor, Oi, em relação sobre a prova, ela valia deixa eu desligar. 6. Deixa eu só desligar aqui. Sim,